Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou começando aqui focando na minha máquina de pão da Panasonic. O pessoal pediu para mim fazer um pãozinho nela, né, quando eu fiz na outra, então vamos lá. E para dar um diferencial, eu vou fazer um pãozinho semi-integral, né? Eles chamam de pão integral porque fica igual ao pão integral do mercado. Mas eu digo que é semi-integral porque vai metade de farinha branca e metade de farinha integral. Mas eu digo pra vocês, fica maravilhoso. Deixa eu mostrar um pouquinho da minha máquina pra sanar algumas dúvidas que repercutiram no último vídeo, né, sobre máquina de pão. Eu coloquei os secos e depois os líquidos. Aí o pessoal falou, nossa, mas é essa ordem? As máquinas do Japão são diferentes? Na minha diz pra colocar os líquidos primeiro, né? Bom, na verdade, eu coloco em qualquer ordem. Por quê? Porque a minha máquina tem um dispenser separado aqui, onde colocamos o fermento. Então, não tem problema se colocar o líquido depois, se colocar a farinha antes, etc. Porque o fermento não vai entrar em contato com a água, né? Quando não tem esse dispenser, aí o fermento toca na água. Por isso, eles falam para colocar a água primeiro e depois a farinha. Mas, como eu tenho esse lugar separadinho do fermento, não precisa, tá bom? Então, é por isso que eu não coloco separado. A minha outra máquina não tem esse dispenser, mas como eu ia fazer o pão sem programar, também não interfere muito a ordem, tá? E, aproveitando que eu tô mostrando, vou mostrar esse outro dispenser que tem aqui ao lado, que é para castanhas. Bem legal, né, gente? Bem diferente esse modelo de máquina. Eu gosto bastante. O bowl dela é assim. Aqui fica o fundo, né? Com a extensão, tudo mais. O que difere ela da minha outra também é que o bowl é bem pequeno, gente, olha aqui. Aí o pão é bem pequeno mesmo. Geralmente você usa entre 200 a 250 gramas de farinha para fazer um pão nela. Mas o pão cresce demais, ele fica super fofinho, super airado. Por isso que ela é a melhor máquina de pão que tem, né? E para 2 pessoas, eu acho que o tamanho do pão é ideal. Então, chega de blá blá blá, vamos aos ingredientes do nosso pãozinho integral. Ah, a receita eu tirei do próprio livreto da máquina, tá? E o pãozinho que iremos fazer é este daqui. Ele fica maravilhoso, incrível, gente. Já fiz inúmeras vezes. Vamos lá? Já organizei a mesa, amores, coloquei uma balancinha aqui e o bowl da máquina, porque eu não gosto de ficar medindo em xícara, em colher. Com balança é muito melhor e fica bem precisa a receita, não tem erro, né, gente? Então, sempre que possível, vamos utilizar a balança. Aqui tem a farinha de trigo branca, aqui tem a farinha de trigo integral, é assim o pacote que eu compro aqui no Japão. Tem água. Nem medi ainda, só peguei uma certa quantidade, vou pesar a água também. Açúcar. Aqui temos fermento biológico, fermento para pão instantâneo seco. Eu uso essa marca para quem quiser saber, tiver alguma dúvida. Manteiga ou margarina. Sal. E leite em pó. Então, vamos lá, e para lembrar que não tem problema em colocar os secos primeiros, eu vou fazer nessa ordem novamente. Vou começar aqui com a farinha branca, que iremos precisar de 125 gramas. 125 gramas, vou zerar. Agora, vou adicionar 125 gramas da farinha integral. A água, 200 gramas. Se quiser, pode mudar aqui para ml, mas dá na mesma, né? (201), tá bom. Vou zerar. Leite em pó, 6 gramas. Leite em pó é muito importante para fazer um pão bem fofinho. O açúcar, 17 gramas de açúcar, ficou 18, não tem problema. O sal, 5 gramas de sal. 5 gramas de sal, vou zerar. E 10 gramas de manteiga, margarina.
Bom, aqui acabou. Agora eu vou colocar o bol na máquina e o fermento colocaremos ali no dispenser. Aí agora vamos colocar o bol aqui na máquina. Fechar e colocar o fermento aqui no dispenser dele. A quantidade de fermento é 1 colher de chá. E o legal é que o fermento fica aqui até a hora que a massa for bater mesmo. O menu utilizado para esse pão é o 7. E a quantidade mínima de horas que ele leva para ficar pronto são 5 horas. Então, para programar, só pode ser depois desse horário. Então, é aqui que você seleciona o menu. Vamos ao 7. Aí, o horário mínimo para o nosso pão ficar pronto são 6 horas e 47 minutos, né? Agora são 1 e pouquinho da tarde. Então, só às 6 e pouquinho que o pão vai ficar pronto. Mas, caso eu quisesse o pão para um outro horário, eu iria programar nesse botão. Aí, aqui dá o horário mínimo que você pode programar. E aqui você muda a hora, né? Aqui você pode colocar para 7 horas, 8 horas. E aqui você muda os minutos. Então, é aqui que você vai fazer a programação do seu pão. Mas, no caso, eu não vou programar que eu tô fazendo esse pão para fazer uns sanduíches naturais pro Kleber. Então, vamos lá. Menu 7, aí aqui você dá o start, né? Aqui você liga e aqui cancela. Ah, e aqui você pode escolher a casquinha do pão, se quer ela mais clara, mais escura. Eu não vou mexer, que eu vou deixar no padrão mesmo, que fica do jeito que eu gosto. Liguei, agora a máquina vai começar a trabalhar e é só aguardarmos. A nossa massa bateu, né? Olha aqui, já pegou o fermento, já despejou. Eu vou mostrar como ela está. Olha que massa bonita, gente. Tá descansando e crescendo. Aí daqui a pouco eu mostro como ela vai ficar pronta. E o pãozinho acabou de ficar pronto, gente. Vamos ver como ele ficou? Olha a fumacinha. Deixa eu levar a câmera até o pão. Olha isso, gente. 250 gramas de farinha. Olha como o pão cresceu demais. Ainda mais farinha integral, que é mais difícil, né? Vou tirar aqui para vocês verem. Vamos desenformar o nosso pãozinho e ver como ele ficou. Primeiro damos umas batidinhas, que é para soltar. Aí é só virar. Vamos ver se já soltou. Olha aqui, amores, dá uma olhada nesse pão. Olha que lindo. Levinho, gente, grande, com 250 gramas. Na verdade, tinha que esperar um pouquinho, né? Esperar o pão esfriar para poder cortar. Mas vocês sabem, eu não aguento, então já vou cortar agora. Pegar aqui a faca para podermos cortar o nosso pãozinho. Aí você pode cortar ele assim em pezinho, né? Fazer fatias mais compridas ou deitadinho. Eu prefiro deitadinho, né? Pra fazer fatias menores. Gente, olha aqui esse pão. Olha que levinho. Não dá pra acreditar que tem farinha integral nele. Fica levinho demais. Vou cortar mais uma fatia pra vocês verem. Olha aqui, gente. Sente a textura desse pão. Não tá maravilhoso? Agora é a hora da maldade, de passar aquela manteiguinha.
Olha aqui, gente. Servidos. Então, meus amores, o que vocês acharam desse pão? Um espetáculo, não é? Ele fica maravilhoso, super levinho, porque para vocês verem, 250 gramas render um pão desse tamanho, ainda mais utilizando farinha integral, que geralmente pesa um pouquinho mais a massa, né? Fica maravilhoso. Queria que vocês estivessem aqui comigo para poder experimentar esse pãozinho. Se vocês gostaram desse vídeo ensinando como eu faço pão na máquina de pão, deixe aqui nos comentários, porque eu tenho várias outras receitas incríveis na máquina e quero dividir com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um enorme beijo e até mais!